Ao longo da história, poucos grupos foram tão incompreendidos quanto os fariseus. Mencionados no Novo Testamento, principalmente por sua oposição a Jesus, eles são frequentemente lembrados por conflitos e controvérsias. Mas quem eram os fariseus realmente? Quem eram esses homens que desempenharam um papel tão significativo no período intertestamentário, no Novo Testamento e na formação do judaísmo rabínico? Como eles viviam e o que ensinavam a ponto de terem sido severamente condenados por Jesus? Será que todos os fariseus eram iguais e merecedores da má reputação com que geralmente são lembrados? Muitas pessoas falam sobre os fariseus, porém nem todas entendem completamente a natureza desse grupo. Mas neste vídeo, você vai compreender melhor a verdadeira história dos fariseus. Os fariseus eram os integrantes de um partido formado entre os judeus, cuja atuação foi destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus Cristo. Eles representavam um dos três principais grupos entre os judeus, ao lado dos saduceus e dos essênios. No entanto, antes de entrarmos na história dos fariseus propriamente dita, primeiro precisamos entender por que esse grupo ficou conhecido por esse nome, fariseus. E aqui esbarramos numa dificuldade que é exatamente determinar o significado real e correto do termo fariseu. A interpretação mais provável é que esse termo seja derivado do verbo hebraico que significa separar ou dividir. Se isto estiver correto, então o termo fariseu transmite a ideia de separação ou distinção. E talvez esse grupo tenha ficado conhecido dessa forma porque as pessoas começaram a ver os seus integrantes como separatistas, ou seja, como um povo separado. Mas aqui a pergunta que surge é: separado do quê? Sem dúvida, os fariseus buscavam se distanciar de certas práticas, influências ou outros grupos. Mas a verdade é que não é possível afirmar a natureza exata dessa separação refletida no nome desse grupo. Alguns argumentam que seja uma separação das impurezas e costumes mundanos. Já outros sugerem que talvez esse significado tenha uma aplicação mais histórica, como, por exemplo, uma posição política ou uma distinção de práticas e crenças específicas. De fato, historicamente os fariseus se distanciaram de uma série de coisas, como, por exemplo, da casa dos Asmoneus, que, para quem não sabe, era a dinastia judaica que chegou a controlar a Judéia durante o período intertestamentário. Eles também se distanciaram da assimilação cultural grega, que avançou rapidamente sobre o mundo conhecido da época. E, principalmente, os fariseus também se distanciaram do restante dos judeus, que não se importavam muito com os mandamentos e a lei mosaica. Ainda que pouco aceita, outra possibilidade dessa separação indicada pelo termo fariseu seria um aspecto especialmente interpretativo das Escrituras. Nesse sentido, o termo fariseu poderia inicialmente se referir a uma habilidade excepcional de interpretação e exegese demonstrada por esse grupo, reforçando a imagem dos fariseus como intérpretes rigorosos da lei. Mas você também precisa saber que há estudiosos que rejeitam o significado do termo fariseu como derivado do verbo hebraico separar, e afirmam que, em vez disso, sua raiz está na palavra aramaica para persa. E o que os persas têm a ver com isto? Para esses estudiosos, as semelhanças entre algumas doutrinas do farisaísmo e do zoroastrianismo, que era a religião da Pérsia. Então, como os fariseus eram vistos por outros grupos como inovadores em certos aspectos doutrinários, eles podem ter sido apelidados de persianizadores. Isto, inclusive, poderia explicar a animosidade em questões doutrinárias entre fariseus e saduceus, que reuniam, principalmente, a aristocracia e a liderança sacerdotal judaica. E toda essa discussão nos leva ao próximo ponto: a origem dos fariseus. Sobre isto, existem muitas teorias, mas, novamente, nenhuma delas é considerada como inteiramente correta. Alguns defendem que os fariseus podem ter surgido ainda nos tempos de Esdras e Neemias, sendo aquelas pessoas que rejeitaram os costumes pagãos adotados pelos judeus após o exílio na Babilônia. Outros pensam que talvez eles tenham surgido entre os escribas que se propuseram a continuar o trabalho de Esdras no estudo da lei, e entre aqueles que se dedicavam à sua observância rígida. Mas a posição mais provável é a de que os fariseus tenham surgido no período que antecedeu a Guerra dos Macabeus,
com o objetivo de resistir e fazer oposição aos costumes helenísticos, através de uma observância estrita da lei de Moisés. Dessa forma, os Hassidim, ou homens piedosos que lideraram um movimento de resistência à helenização no século II a.C., provavelmente foram os precursores dos fariseus. Estes indivíduos, dedicados fervorosamente à sua aliança com o Senhor, opuseram-se às tentativas de Antíoco Epifanes de impor costumes gregos sobre os judeus, culminando então no apoio à revolta dos Macabeus. Com o tempo, após a rededicação do templo e a conquista da liberdade religiosa, os Hassidim começaram a se afastar das complicações políticas que envolviam os Asmoneus, o grupo que liderou a revolta. Eles queriam se concentrar mais na vida religiosa e menos na política. Então, dessa separação, surgiram várias seitas judaicas, entre elas a seita dos fariseus, que de certa forma continuaram o legado dos Hassidim, dedicando-se a interpretar e viver de acordo com as leis e tradições judaicas. Nesse sentido, os fariseus se distinguiam não apenas por suas práticas religiosas rigorosas, mas também por sua postura crítica em relação à crescente politização dos líderes judeus da época. Os fariseus são mencionados pela primeira vez pelo historiador Flávio Joséfo, sendo descritos ao lado de saduceus e essênios, como grupos com diferentes interpretações doutrinárias no judaísmo do século II a.C. Uma história interessante envolve João o Hircano, o líder judeu entre 135 e 105 a.C., que apesar de inicialmente próximo dos fariseus, se afastou deles após um incidente durante um banquete, quando um homem sugeriu que ele não era digno do sumo sacerdócio. Esse episódio marcou o início de um período de tensão e conflito entre os fariseus e a liderança política judaica, que passou a favorecer os saduceus durante os governos de Aristóbulo I e Alexandre Janeu, filhos de João o Hircano. Mas apesar dessas adversidades, os fariseus mantiveram grande influência entre as pessoas comuns, provavelmente devido à sua dedicação às tradições e à lei judaica. Essa influência dos fariseus continuou a crescer, especialmente sob o governo de Alexandra, esposa de Janeu, que viu na aproximação com eles uma forma de estabilizar seu governo. Dessa forma, os fariseus conseguiram uma posição de destaque, controlando decisões políticas e religiosas da época. Porém, com a morte de Alexandra e a disputa pelo poder entre seus dois filhos, Hircano II e Aristóbulo II, os fariseus viram seu prestígio político declinar, especialmente quando o trono foi assegurado por Aristóbulo II, que era apoiado pelos saduceus. Mesmo assim, os fariseus mantiveram sua relevância diante do povo, apesar das constantes mudanças políticas e da crescente pressão romana. Até mesmo Herodes, um governante posterior que não tinha qualquer consideração pelos ensinamentos dos fariseus, reconhecia a importância de manter uma relação cautelosa com eles, devido ao seu poder e influência popular. Mas como os fariseus se organizavam? Diferente dos saduceus, que eram majoritariamente aristocratas, a maioria dos fariseus era formada por comerciantes e negociantes. Dedicados ao cumprimento rigoroso da lei judaica, os fariseus distinguiam-se do povo comum pela sua adesão estrita às tradições legais, apesar da maioria não possuir educação formal e interpretação da lei. Esse comprometimento com as práticas religiosas levava os fariseus leigos a buscar a orientação dos escribas, que eram intérpretes profissionais para questões legais. Entre os fariseus, também havia sacerdotes e levitas, embora em menor número. A organização básica dos fariseus acontecia em comunidades fechadas. Em outras palavras, os fariseus formavam grupos distintos, muitas vezes localizados nos arredores de Jerusalém, o que fortalecia sua influência. A admissão nessas comunidades era rigorosamente controlada, exigindo dos candidatos um compromisso com as complexas e rígidas leis farisaicas, incluindo práticas de dízimo, cerimônias de purificação e dietas especiais. Inclusive, os candidatos eram submetidos a um período de avaliação antes de se tornarem membros plenos da comunidade, assumindo todas as responsabilidades e privilégios associados. A liderança dessas comunidades ficava a cargo de um escriba, responsável pela interpretação autoritativa da lei, e possivelmente outros oficiais,
Esses grupos não só proporcionavam um espaço para debate e suporte mútuo, mas também organizavam cultos regulares, especialmente nas noites de sábado, que incluíam o estudo da Torá e refeições comunitárias. Além das comunidades fechadas, os fariseus exerciam influência mais ampla através das sinagogas, que serviam como centros para o ensino da Torá e para atividades de caridade. Esse envolvimento permitiu que as ideias farisaicas alcançassem uma parcela significativa da população judaica, muitos dos quais simpatizavam com seus pontos de vista, sem necessariamente se tornarem membros formais das comunidades. E aqui talvez você esteja se perguntando: o que os fariseus realmente ensinavam? Os fariseus eram conhecidos pela observância rígida não apenas da lei escrita, mas da tradição oral. Para eles, a lei oral, que segundo diziam, havia sido preservada de geração em geração por homens notáveis, recuando até Esdras, e antes dele os profetas, anciãos, Josué e finalmente remontando até Moisés, precisava ser observada com rigor, e assim faziam, honrando-a até mais do que a lei escrita. Isto, inclusive, era a principal característica que diferenciava os fariseus de outras seitas judaicas, que também tinham um zelo pela lei escrita. Mas é possível que essa lei oral, considerada pelos fariseus tão inspirada e autoritativa quanto a própria Torá, tenha começado a ser desenvolvida durante o exílio babilônico por judeus zelosos que procuraram em compromisso na observância da lei. Então, eles passaram a desenvolver um material com explicações e comentários que pudessem resguardar a Torá escrita de possíveis violações. Esse corpo de tradição oral cresceu em complexidade ao longo do tempo, até resultar de uma forma escrita em cerca de 200 depois de Cristo, que trazia uma verdadeira coleção de legalismos farisaicos. Por exemplo, os fariseus enfatizavam ao máximo a importância do dízimo, do jejum, dos rituais de purificação e a observância das leis sabáticas. Eles tiravam o dízimo até mesmo do que não era requerido pela lei mosaica, e jejuavam mais do que a lei estabelecia. Eles também eram tão rígidos com relação às leis sabáticas, que alguns afirmavam que se uma pessoa estivesse com a garganta irritada num sábado, ela poderia engolir vinagre, mas não fazer gargarejo, pois isto caracterizaria um tipo de trabalho. Mas entre os fariseus também havia debates, e nesse sentido surgiram duas principais correntes de pensamento: a escola de Shammai, conhecida por sua rigidez e conservadorismo, e a escola de Hillel, de inclinação mais liberal e disposta a adaptar a lei às necessidades contemporâneas. Inclusive, o fariseu Gamaliel, também conhecido na Bíblia por ter sido professor de Saulo de Tarso no farisaísmo, foi um dos principais nomes dentro da escola do ancião Hillel, que também era o seu avô. Além da lei oral, os fariseus tinham crenças distintas em áreas como a vida após a morte, a existência de anjos e demônios, o livre-arbítrio e o determinismo, e a igualdade humana. Eles acreditavam na imortalidade da alma e da ressurreição dos mortos, opiniões que os diferenciavam dos saduceus. Eles também criam na doutrina da retribuição, onde castigos e recompensas estavam reservados para a vida futura, de acordo com a vida presente. A esperança dos fariseus na vida futura estava intrinsecamente ligada à sua expectativa messiânica. Eles aguardavam pelo dia em que o Messias restauraria o destino de Israel, inaugurando uma era de paz e justiça. A retidão e a dedicação com que seguiam a lei eram vistas como preparação e aceleração para a vinda desse tempo glorioso. A doutrina dos fariseus ainda considerava a soberania de Deus nos decretos divinos e a responsabilidade moral do homem. Na verdade, parece que os fariseus mantinham uma posição equilibrada entre as noções de livre-arbítrio e determinismo, sustentando que ambos os conceitos não se excluíam mutuamente. Eles acreditavam que, embora tudo fosse realizado por uma providência divina que ordena o curso dos eventos, a vontade humana ainda tinha um papel ativo e significativo em resposta ao bem e o mal, permitindo assim a responsabilidade individual pelas ações. Mais uma vez, esta abordagem contrastava com os pontos de vista extremos de outros grupos judaicos da época, como os saduceus, que tendiam a enfatizar o livre-arbítrio como determinante do curso da história, e os essênios, que viam tudo como predestinado, minimizando o papel da vontade humana. A angelologia dos fariseus também era bem desenvolvida.
Eles acreditavam em uma hierarquia de anjos e demônios. Mas para muitos estudiosos, a aceitação dos fariseus de um sistema complexo de angelologia e demonologia sugere que eles adotaram e desenvolveram conceitos que iam além do que está explicitamente delineado na Torá. O Novo Testamento, através de passagens como Atos dos Apóstolos capítulo 23, versículo 8, confirma que havia divergências entre fariseus e saduceus neste ponto. Os saduceus rejeitavam a existência de anjos e espíritos, apesar de alguns comentaristas acreditarem que essa rejeição não era absoluta, mas se referia à expansão do pensamento farisaico sobre este tema, especialmente em relação à proliferação e individualização dos anjos, bem como a estruturação deles em hierarquias de dois reinos opostos. Diante de tudo isto, por que será que Jesus censurou os fariseus? Por que eles são descritos no Novo Testamento de forma tão negativa? Bom, de forma bem simples e objetiva, podemos dizer que Jesus censurou os fariseus em diversas ocasiões pela forma como eles externalizavam a religião com sua hipocrisia e orgulho, resultando num tipo de exibicionismo e falsa santidade. É inegável que havia coisas proveitosas nos ensinamentos dos fariseus, mas apesar de acertarem em vários pontos em sua doutrina, os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Isto porque, na verdade, eles possuíam um entendimento equivocado com relação à justificação pelas obras. A parábola do fariseu e o publicano, por exemplo, expressa muito bem o erro dos fariseus que ostentavam uma espiritualidade hipócrita e pensavam poder alcançar o favor divino por seus próprios méritos. Nesse sentido, Jesus não economizou palavras para repreender e condenar os fariseus. Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados e filhos daqueles que foram responsáveis por assassinar os profetas e os homens justos desde Abel até Zacarias. Para o Senhor Jesus, eles eram cegos conduzindo outros cegos, mestres que faziam de seus discípulos filhos do inferno. E antes mesmo de Jesus, o profeta João Batista também já havia reprovado os fariseus e os saduceus, chamando-os de raça de víboras. De forma geral, os fariseus tiveram participação ativa na conspiração contra a vida de Jesus, mas também é verdade que alguns fariseus mostravam certo respeito por ele. Isso significa que nem todos os fariseus eram igualmente reprováveis. O caso mais conhecido é o do fariseu Nicodemos, que provavelmente tornou-se um seguidor do Senhor Jesus. O próprio Talmud classifica os fariseus em diferentes classes, fazendo distinção entre aqueles que se apoiavam num aspecto de falsa humildade e se esforçavam para fazer com que os homens vissem suas boas obras, e aqueles que verdadeiramente demonstravam sinceridade no seu amor por Deus. Além de Nicodemos, a Bíblia aponta outros notáveis integrantes desse partido, como já citado o mestre Gamaliel e o próprio Saulo de Tarso, antes de ser convertido ao cristianismo. O importante historiador e escritor judeu Flávio Joséfo também era um fariseu, e em seus escritos encontramos valiosas informações sobre o farisaísmo. E por fim, após a revolta contra Roma e a consequente queda de Jerusalém em 70 d.C., grupos como os saduceus, essênios e os zelotes desapareceram, e os fariseus se tornaram a expressão máxima da religião judaica, de modo que, com o tempo, o farisaísmo se tornou sinônimo do próprio judaísmo. Posteriormente, entre os cristãos, o termo fariseu passou a ser usado de uma forma bem particular, para representar pessoas que ostentam uma religiosidade hipócrita, uma fé nominal, pessoas legalistas que exteriormente se mostram rigorosas na observância dos princípios bíblicos, mas na realidade, em seu interior não há sinceridade e estão muito distantes da verdade de Deus. São pessoas que negligenciam os verdadeiros princípios de fé, justiça e misericórdia. Pessoas que valorizam mais as formalidades e regras externas do que uma relação genuína com Deus.